Oi, oi, gente linda do YouTube! Eu sou a Camila, esse é o Fábio e nós somos do Mateando Por Aí. Nós estamos iniciando mais um dia aqui em São Roque de Minas, cidade que faz parte da Serra da Canastra. É nossa terceira noite aqui, mas hoje, infelizmente, nós vamos nos despedir. Mas antes, claro que nós vamos visitar ainda algumas queijarias. Bora lá com a gente! Nós estamos suspeitando que esse pessoal veio aí para colher café. Mato Pique largou eles aí. E aí tá os carros 4x4 dos passeios. Vocês já tinham visto alguma cidade que tem soprador nos postos de gasolina? Nós nunca tínhamos visto. E o pessoal usa bastante ali, né? Sim. Ontem a nossa ideia era tentar a nascente do Rio São Francisco. Daí, como aquela cachoeira estava bem pertinho ali de nós, né? Naquela queijaria que a gente visitou, nós acabamos fazendo ela, então, né? E hoje nós vamos ir uma queijaria também bem recomendada, que é a Capim Canastra. Ai. Bem bonito esse letreiro com a vista para a serra. Aqui é o Popó. Então, aí a gente tava procurando um queijo, um pão de queijo que fosse feito com o queijo aqui da Serra da Canastra. Nós pesquisamos na internet e vimos esse empório e pão de queijo do Popó. Popô? É, Popô eu acho, né? Porque é acento circunflexo. Então nós vamos ver se a gente encontra aí um pão de queijo. E antes de nós irmos lá na queijaria. Nu, como diz o mineiro. Que delícia, gente! Nós já tínhamos comido pão de queijo recheado lá em Belo Horizonte, que é pra ser um dos melhores, né? Ganhou até concurso e tudo. Mas esse aqui com pernil, olha, dá vontade de comer uns 3, assim. É parada obrigatória se você estiver por aqui. Bom demais. A expressão nu é parecida com o nosso bala do Rio Grande do Sul. É uma manifestação de alegria, contentamento, satisfação, aprovação, como se você dissesse: eu gosto muito, isso é que é bom. Pode até ser espanto, alegria. Ah, gente do céu. É aqueles lugares que tu pensa, que bom que eu parei e fui ali. Então, tem vários tipos ali de recheios, né? Nós pegamos de pernil. Aí o pão de queijo normal, ele é bem grande, ele dá uns 3 ou 4 do que a gente pegava às vezes nos mercados menorzinhos, né?
R$ 4, normal. E aí tu pode pedir ele recheado, que é 12. Se tu quer mais adição de queijo canastra, é mais R$ 3. Então nós pedimos ele com pernil e queijo canastra ainda, né? Aí eles botam no micro-ondas e derrete assim, aí fica R$ 15. Mas gente, oh Jesus, sério, muito bom. Bah. O que eu queria comentar também é que eu peguei uma goiabada cascão bem grandinha assim, acho que dá perto de 1 quilo até, R$ 25. Eu adoro comer goiabada, né? Ainda mais pra comer com queijo. Até no pão, assim, eu como. Como a gente é de origem alemã, a gente gosta muito de comer chimia no pão, que a maioria chama de geleia, né? A geleia é como se fosse uma chimia peneirada, vamos dizer assim, e um pouco mais líquida. Então, às vezes eu pego goiabada pra comer no pão, porque faz falta, às vezes, comer um docinho, um café. O Fábio já é mais o salgado, né? Sim. Uai, agora vamos pegar uma poeirinha. Mas é pouca quilometragem aí. 3,5 km na estrada de terra. Mas vai valer a pena. Daqui de cima dá pra ver bem a cidade de São Roque. Como vocês podem perceber, ela começa nas montanhas e vai descendo pro vale. E lá atrás, essa vista linda da Serra da Canastra. Perfeito, né, gente? Então aqui na nossa fazenda Capim Canastra, né, a gente trabalha, como eu falei mais cedo com vocês, sobre a produção dos queijos, né? E o nosso foco principal é o queijo canastra, que é um queijo muito típico aqui da nossa região. Não só típico, mas eu gosto sempre de falar, quando eu estou apresentando um pouquinho desses queijos para vocês, mostra que é realmente um queijo ancestral. É algo que faz parte da nossa cultura de uma forma muito intrínseca, sabe? O mineiro e o queijo, eles estão muito conectados. Pra vocês terem ideia, o queijo canastra ele é produzido aqui na nossa região por quase 300 anos. Então é muito tempo, é muita história envolvida em um produto só, né? Porque se vocês forem para pensar, né, vocês conseguem imaginar como que era isso aqui lá em 1700? Não tinha nada, né, praticamente. Não tinha café, não tinha soja. A única coisa que tinha mesmo para trazer sustento para as pessoas daqui dessa região era a produção de queijo. Era o que eles usavam, era o que eles tinham como manter principalmente o alimento. Porque o leite, você tira o leite, ele estraga rapidinho. Naquela época você não tinha geladeira, não tinha nada para você poder refrigerar. Então, a melhor forma de você preservar o seu leite é você transformar ele em queijo. Então,
Aí que começou todo esse trabalho de criação de queijos. E a nossa fazenda não é diferente. É muito tradicional também. Já são 5 gerações que produzem o queijo canastra. O Guilherme está na 5ª geração agora. Então, tem muita história até mesmo da família. Mas vocês conseguem imaginar que mesmo com toda essa ancestralidade que eu falei para vocês, até 2015 mais ou menos o nosso queijo era proibido a venda dele? Não sei se vocês já chegaram a ver notícias, coisas relacionadas à apreensão de queijo canastra. Nunca. O queijo canastra acontecia. A Polícia Rodoviária Federal fazia apreensão se você estivesse levando carregamento desse queijo. Só em 2015, depois que veio a repercussão dos produtos artesanais, que veio a legislação de você poder trabalhar com produto artesanal, principalmente o nosso queijo, que ele é de leite cru. Tá? Então eu não podia, de forma alguma, comercializar ele fora do estado de Minas Gerais. Aí com essa legislação, né, a gente conseguiu a nossa certificação, nós temos o selo Arte, né, de produtor artesanal, e nós temos uma série de parâmetros que a gente tem que seguir hoje em dia, tá? E a gente trabalha com esses parâmetros para garantir a qualidade sanitária do nosso produto, mas mais importante também para a gente poder comercializar esse produto. Porque eu imagino, eu gosto de falar, brincar, né? Pensa, se o queijo para ser proibido é porque ele fazia mal para alguém. Mas se o queijo matasse, vocês acham que se ia ter um mineiro vivo? Não tem, gente. O mineiro ele já nasce comendo queijo. Ele não toma leite, ele come queijo mesmo. Então, como eu falei, é muito antigo, é uma história muito nossa mesmo. E aí a gente consegue trabalhar aqui na nossa fazenda com vários tipos de maturações diferentes. É todos os mesmos queijos praticamente, só as maturações, tá? Esse primeiro aqui é o nosso queijo tradicional. Esse é o queijo canastra mesmo, minha cura. Ele não é maturado na caverna. E foi o primeiro queijo brasileiro a ser premiado na França. Nós fomos medalhistas de prata no concurso mundial de fromagem em 2015 com esse queijinho. E aquela ali é a medalha, está lá na parede. Então, um baita reconhecimento para um produto, como eu falei para vocês, que é muito, né, cultural nosso. Não sei se vocês viram também essa notícia, que foi um baita reconhecimento que nós recebemos no ano passado. Esse nosso queijo mineiro, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então a gente tem um baita, né, peso agora, né, um baita reconhecimento para essa cultura mineira. Então é um queijo realmente muito importante e histórico para nós. O queijo Minas, né, o canastra também, ele tem uma característica. Ele é um alimento que é fermentado. A gente usa o pingo, que é uma espécie de fermento, que o próprio queijo produz. A gente armazena esse pingo para fazer os queijos do dia seguinte. E nele eu tenho essas bactérias, que são os lactobacilos, que vão fazer a fermentação desse leite para ele virar queijo. Por isso o nosso queijo ele tem essa característica de não estragar. O que acontece com ele? Ele vai maturando. Então, brincando com isso, eu consegui várias formas de maturação diferentes. Eu tenho esse que eu acabei de partir, que é o nosso queijo Caverna 30 dias. A gente chama ele de casca florada, porque vocês podem ver que ele tem o afloramento desse mofo branco, que é típico aqui da nossa região da canastra. Então, ele é um queijo bem diferente, textura muito cremosa e sabor suave, mas um pouco terroso, né? Justamente por causa do mofinho. Esse aqui já é 60 dias, o tradicional, ele não pega essa casquinha florada. Esse queijo ele já é o queijo curado. Não sei se lá na região de vocês faz pão de queijo, mas esse aqui é o queijinho do pão de queijo. Já está uma textura mais firme, bom para ralar, sabor mais forte, queijo bem gostoso. Esses aqui agora, já são mais sequinhos, mais durinhos, são os queijos de 90 dias de maturação. Esse aqui é com cachaça, uma maturação especial que nós fazemos. Esse é o tradicional, com 90 dias de maturação, então ele é mais sequinho, mais durinho já. É um queijo muito saboroso. E por último, eu tenho o casca florada, esse de 30 dias que vocês viram aí, com 90 dias de maturação. Queijo bem saboroso, ele ainda está com a textura macia. Podem ficar à vontade, vocês experimentarem.
Muito bons os queijos aqui, gente. Ficamos um tempão ali conversando com o Daniel. Bem gente boa ele, né? Sim. E eles têm um site também, dá pra comprar pela internet. Nós adquirimos aí uma peça de queijo fresco, que era R$100 o quilo. Uma goiabada no pote, que era R$25 meio quilo. E também um doce de leite, que era R$35. Mais ou menos esses valores aí pra vocês terem uma noção. Nós comemos bastante queijo, né, Fábio? Eles deixam bem à vontade, assim. Uma delícia. E aí se tu coloca a goiabada e o doce de leite em cima do queijo, meu, é muito bom. Partiu então? Tá. Outra informação importante, pessoal, que eu esqueci de falar, é que eles fazem visita guiada aqui também, que dura de 30 a 40 minutos, R$30 por pessoa. Mas nós ficamos ali no atrativo principal, né, que é a degustação dos queijos mesmo. Ó, seriema! E eles aqui se focam mais mesmo no tradicional canastra, né, e no parmesão. O pessoal tem bastante conhecimento aí, né? É a galera do balão. É, eles têm um festival de balão aqui. E dependendo do dia, assim, alguns feriados ou até um evento fechado, eles fazem eventos aqui também. Eles fazem esses cucurutos aí que parece uma lombada por causa da chuva. Ah, deve ser legal o passeio de balão aí, né? Em cima da Serra da Canastra. Fica a dica aí também, se você tiver interesse. E agora, será que a gente vai parar na outra indicação de queijo lá ou vamos seguir viagem? É uma chiquinha? Não. É, o Chiquinho, não é? Não é Chiquinho? Tem uma chiquinha lá. Eu não me lembro o que ele falou. Uma pausa aqui no letreiro da cidade para tirarmos aquela fotinho tradicional. Bem legal, aqui tem uma estátua num queijeiro. Ontem o circo ficou lotado e hoje tem 2 sessões. E para encerrar com chave de ouro as nossas visitas aqui na Serra da Canastra, nós vamos numa última queijaria que o pessoal ali do posto nos indicou, Queijos Chiquinha. Agora são 11 horas, a gente não pode nem pensar em almoço, porque a gente tá super cheio. É bem pertinho aqui da cidade, essas 2 queijarias que a gente foi hoje. O Fábio desceu porque tinha um baita de um cachorro aqui. Não tem ninguém, não. Ué, não é aqui? Ele não sabe, ele sabe que estão trabalhando pra um homem aí, mas não sabe se é a dona Chiquinha não, mas só que não tem ninguém aí. Boa. Então tá, né? Então vamos seguir viagem. O pessoal falou que o queijo era mais barato aqui. Mas infelizmente não tinha ninguém. Então agora nós seguiremos e olha por onde nós vamos andar. Oh meu Deus, muito obrigada. Esta aqui é a MG 341 e seguem as plantações de café. Oh, coisa bem boa. Queria comentar com vocês sobre o significado de canastra
interessante, né? Eu não sabia. Vivendo e aprendendo, né, minha gente? Dá meu telefone aí, professor. Ô mãe, bota as vacas em cria aí que eu vou voltar pra fazer queijo pra vender. Vai. Ai, gente. O que podemos falar sobre a nossa experiência aqui? Nossa, só coisa boa, assim. Um queijo melhor que o outro. O pão de queijo, então, de hoje, nu. Os doces também, né? As cachoeiras, lindas, lindas. E até rolou um banho, né? Então a gente tá saindo daqui assim com o coração super alegre, assim, de ter vivenciado todas essas coisas. E você também, não deixe de visitar aí a Serra da Canastra quando você tiver a oportunidade, porque com certeza é um dos melhores lugares, tanto com relação à natureza, como com relação à gastronomia que a gente visitou. Eu coloco na lista de lugares para se visitar pelo menos uma vez antes de morrer, né? Nossa, gente, é lindo e bom demais. Estamos chegando aí em mais uma cidade no Vale das Montanhas. Um nome bem diferente. Pi-um-i. E ainda tem um Y antes do último I. Não sei se é assim que se pronuncia também. Mas bem pequenininho assim, parecido com o São Roque. Cidade Carinho. Uma vista bem bonita também em toda a cidade. Ó, a gasolina aqui tá um pouco mais cara até do que São Roque. Aí na placa dá pra ver como é que se escreve. Acho que é um dos nomes de cidades mais diferentes que a gente já viu, assim. Nós paramos num posto aqui na cidade para reabastecer as nossas águas. E aí eu tava pesquisando o significado do nome da cidade, então. Tem duas teorias. Uma que significa, do Tupi-Guarani, rio de muitos peixes. E a outra quer dizer água cheia de moscas, ou mosquitos, né? Bem interessante. E cerca de 17 quilômetros depois de Pi-um-i, chegamos aqui em Capitólio. Um baita de um lago aqui. E agora nós vamos lá conhecer uma praia pública que tem aqui em Capitólio. Bem bonita também a cidade. Um pouco na encosta das montanhas, um pouco no vale. E é uma das cidades que também faz parte da Serra da Canastra. Inclusive vários pontos aí de venda de queijo, doces. Agora vai dar pra vocês verem melhor o lago. Uma cidade menorzinha também, pelo que dá pra perceber aqui. E muito voltada pro turismo, né? Uma das cidades mais famosinhas aí de Minas Gerais. Eu achei que nós ia chegar e ia estar lotada a praia. É, essa época, né? Agora é 15 para o meio-dia, mas
ainda estamos sem fome. De tanto queijo que a gente comeu hoje de manhã. E aquele pão de queijo também era bem grande, né? Bem recheadão. Então, vamos deixar, eu acho, para fazer algo mais de tardezinha. Ah, a calçada aqui é imitando Copacabana. Que legal. Vamos estacionar aí e fazer um teste corporal de temperatura da água. Ah, deve ser um campo. Então vamos lá ao teste. Olha! Não está gelada, gente. Tá fria, não está gelada. Bem clarinha e tem um monte de pedrinha assim. Não é aqueles lagos ou rios que tu entra que é lodo, sabe? Ai, que delícia! Mas não sei se rola um banho. Tem um ventinho. Mas é muito legal aqui, essa praia. Dá pra passar alguns dias aí. Pra quem gosta de tranquilidade. É ótimo. Eu já entrei até as canelas e ainda dá pra ver os pés. Ah! Se tu vai andando mais um pouquinho pro fundo, tá mais gelada, que ela tá bem morninha. Já esquentou do sol. Lá tava marcando 27 graus, ali no carro tá marcando 25. Agora eu quero ver como é que eu vou entrar no carro com essa areinha que tem aqui, ó. É bem terra solta, que nem nas estradas que a gente pegou. Não dá nada, só passar uma aguinha. Se tivesse nosso spray ia ser melhor. Mas em seguida já o teremos novamente. Então, aqui no final dessa rua a gente viu alguns motorhomes. E aqui nesse estacionamento também tem um parado. Algo que a gente não tinha encontrado até agora. O primeiro viajante que a gente encontrou foi ali em São Roque. Deixando aí as imagens para vocês terem uma ideia aí de como que é a cidade. A maioria dos passeios aqui é tudo em propriedade privada, assim. E o passeio que mais é feito, né, que é nas Furnas, também é pago. Mas só passamos assim pra dar uma olhada, conhecer, né, já que estamos passando por aqui. Olha, tem uma feira nos dias de sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, aqui na prainha mesmo. Legal, interessante. E pra cá continua a orla do rio. Do rio não, do lago. Agora vamos ali no letreiro da cidade tirar uma foto. Aqui à direita do letreiro temos
uma sede de artesanato. E aqui o letreiro da cidade com esta vista linda aqui do lago e das montanhas da Serra da Canastra. Estrategicamente pensado. Melhor ponto aqui para avistar aquela montanha. Andamos aí alguns quilômetros da cidade, chegamos aqui num espaço onde tem bastante empresas aí oferecendo passeios. Temos uma ponte aqui também. Rio Turvo. Nossa, bem movimentado aqui. Várias lanchas ali no rio. Eu acho que aqui é o... Que é? A mãe me ligando aí, dizendo que já tem 2 vacas já lá da cria. Aqui à direita eles sobem para ir para os cânions. Água bem clarinha aqui. Estamos passando agora pela usina de Furnas. Passamos também por um mirante e um parque aquático. Inclusive no mirante tem uma tirolesa bem legal assim, que passa por cima dos canyons, né? Não faz muito nosso estilo assim de passeio, mas fica a dica aí pra você, se porventura estiver por aqui, quiser visitar, são opções que tem. A gente não esperava que seria diferente. É o que a gente pensou que seria. Tudo muito monopolizado, assim, sabe? Tu não consegue chegar na beira da rodovia e contemplar os canyons, assim. É tudo fechado, cercado, tudo privado. Mas seguimos aí para uma próxima cidade que a gente quer visitar. Nós tínhamos em torno de 300 quilômetros desde que saímos lá de São Roque, que estava dando em torno de 4 horas. Geralmente a gente demora um pouco mais, né? Mas vamos devagar, vamos tranquilos. E uma hora nós chegamos. Acredito que chegaremos hoje. Se nós achávamos que já tínhamos visto muito café, nessa região aqui que a gente está, é bastante plantação de café, mais do que lá em São Roque. Nós fizemos mais ou menos 2/3 do caminho, assim. E além das plantações de café, também vimos algumas plantações de milho e muita criação de gado. E dá pra perceber assim que são caminhos, asfalto, bem nos interiores das cidades, assim, não são rodovias principais. Mas graças a Deus tem o asfalto e o asfalto tá bom, assim. Claro, algumas partes recapado, uma e outra parte com buraco, mas depois da poeira lá de São Roque, Tudo que vinha é bem-vindo. que pozinho. Mesmo que a gente limpava todo dia ali um pouco no posto, entrava, sabe? Até porque o carro tá também empoeirado nas rodas, embaixo, assim, nas portas. E fica também
agora ainda não é pior. Daqui uns 2 meses, tipo agosto, setembro, vai ser pior. De vez em quando aqui tava dando umas chuvas assim. Aí tu imagina, uns 3 meses sem nada de chuva. Então, dos males o menor, né? Já que a gente foi pra lá agora, que é maio. Estamos passando o segundo pedágio aí do dia. 14h30, minha gente. Aqui próximo a Muzambinho. O que nós pagamos antes era 8h30. Vamos ver se vai valer a pena o valor pago pela estrada. E ganhamos uma ducha aí pra lavar o carinho. Vai nos facilitar a vida. Então, minha gente, já chegamos aqui em Poço de Caldas. Nós estamos aqui no estacionamento do posto ecológico. A cidade é bem grande aqui, a gente se surpreendeu. O bom é que esse posto é um pouco afastado do centro, assim. Aí eu acho que a gente vai dormir mais tranquilo com relação à segurança e também ao barulho, né? Então, nós abastecemos aqui, ganhamos o banho, eu já tomei o meu, o Fábio foi lá tomar o dele. E vocês nem sabem quem mais tomou banho. O nosso Cobalt, gente. Meu Deus do céu. Depois de aquelas poeirinhas lá do São Roque de Minas, ele agradece, viu? E até a gente estranha, assim, porque antes a gente estava evitando até encostar. E agora tá limpinho, limpinho. Oh, meu Deus do céu. Coisa boa. Então fica a dica aí, se você abastecer, ganhar ducha aí também. Então, a gente não almoçou, né? Porque a gente comeu bem de manhã. Agora a gente vai fazer um omeletão aqui. Já vou fazendo enquanto o Fábio toma o banho dele. Depois eu vou editar o vídeo, o Fábio vai arrumar o carro pra gente dormir, né? Montar nossa cama. E aí, amanhã de manhã a gente vai ver com mais detalhes aí o que tem pra fazer na cidade. Bem legal aqui. A gente teve que atravessar o centro, mas não deu pra mostrar muito porque o sol tava se pondo bem na direção que a gente ia gravar. E aí quase não dava pra ver nada, sabe? Era só o clarão do sol mesmo. Mas teremos tempo para mostrar aí a cidade. Vocês nem sabem quantos graus tá fazendo agora. 13 graus, minha gente. Meu Deus do céu. Haja roupa. Que haja roupa, só tem uma roupa de frio, não precisa ver muito. Justamente porque eu não tenho muita roupa de frio, haja roupa. Vamos nos despedindo por hoje, minha gente. Se tu assistiu este vídeo até aqui, até o final, deixa aí nos comentários a hashtag pão de queijo. O melhor que a gente já comeu até hoje, né? Que delícia. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!